Lord of Mysteries, capítulo 140, especialista em cortejar a morte. As origens desta gota de líquido dourado. Depois de recitar a declaração de adivinhação 7 vezes, Klein segurou a pele de cabra e o líquido dourado ilusório antes de se recostar em seu assento. Ele não sabia se poderia adivinhar com o item que foi materializado baseado puramente em um sentimento. Tudo o que podia fazer era fazer suposições ousadas e buscar cuidadosamente a confirmação. Em segundos, os olhos de Klein escureceram, mudando de marrom para preto quando ele entrou em um estado de cogitação. Suas pálpebras caíram e ele viu o sonho ilusório, mas embaçado. No mundo embaçado que parecia em ruínas, um sol dourado e brilhante apareceu de repente. Um grunhido baixo ressoou no vazio. A luz pura e limpa de repente iluminou tudo enquanto as chamas douradas e ardentes se espalhavam. Estrondo! Klein foi instantaneamente expulso de seu mundo de sonho e caiu de lado enquanto estremecia. Seu corpo parecia se tornar uma enorme fogueira que queimava com uma chama furiosa. Naquele momento, seus pensamentos estavam em todo lugar. Nenhuma ideia adequada poderia se formar a partir do caos em sua mente. Estrondo! O espaço misterioso acima da névoa cinzenta tremeu violentamente, e o alto palácio desabou centímetro a centímetro. A antiga mesa de bronze manchada partiu-se em alguns pedaços. As terríveis mudanças continuaram por apenas 3 segundos, antes que o mundo acima da névoa cinza voltasse à tranquilidade como se nada tivesse acontecido. A chama dourada em Klein gradualmente se extinguiu. Ele rolou em sua pele carbonizada enquanto gemia de dor, até que finalmente recuperou sua capacidade de pensar. Apoiou-se no braço da cadeira alta e levantou-se com grande dificuldade. Ele estava apavorado e confuso com o que acabara de acontecer. Ele nunca imaginou que uma mera adivinhação resultaria em tais consequências. Ele ofegou e levantou a cabeça para examinar os arredores. Percebeu que o palácio elevado e a antiga mesa de bronze, que pareciam ter permanecido inalterados desde os tempos antigos, haviam sido danificados. No mundo acima da névoa cinza, que nunca experimentou nenhuma anormalidade, foi simplesmente um nível de dano sem precedentes. O que aconteceu? Minha adivinhação apontou para alguma existência insondável? Klein acalmou-se ligeiramente e deixou cair a carne queimada enquanto especulava. Se eu não estivesse protegido por este espaço misterioso acima da névoa cinza, poderia não haver nem mesmo cinzas minhas deixadas para trás. Será que aquela gota de ouro líquido pode ser o sangue de um deus? Eu vi o eterno sol ardente, ou algum poderoso anjo dele? Não, era o sol. Então acho que era o primeiro. Droga. Acabei de olhar diretamente para um deus? Klein sentiu mais medo ao pensar nisso. Ele sentiu que quase morreu. Quem nada sabe, nada teme, mas quem não corteja a morte não morrerá. No futuro, não posso adivinhar tudo e qualquer coisa. Quem sabe o que vou ver? Se isso acontecesse mais uma vez, não sei se esse espaço misterioso poderia me proteger de danos fatais. Quando isso acontecesse, eu realmente morreria. Sim, definitivamente não vai funcionar se eu continuar fazendo experimentos com o líquido dourado. A existência anterior provavelmente era o eterno sol ardente. Ele deve ter sentido a influência repentina, oculta e inesperada da adivinhação acima da névoa cinzenta e falhou em responder a tempo. Se ele estivesse preparado, este espaço misterioso poderia não ter resistido às repercussões. Tendo chegado a essa conclusão, o corpo de Klein já havia voltado ao normal. Não estava mais carbonizado, mas comparado a antes, estava mais escuro e mais incorpóreo. Ele ergueu a mão para massagear as têmporas e ordenou mentalmente que o palácio e a longa mesa fossem restaurados. Então, o palácio que parecia a casa de um gigante e a longa mesa de bronze voltaram ao normal. Tudo parecia como antes. Klein sentou-se e encostou-se no espaldar da cadeira. Ele zombou de si mesmo e disse: Bem, isso não é totalmente ruim. Pelo menos eu conheço o limite do espaço misterioso e tenho um certo objetivo. Somente poderes que se aproximam dos anjos dos deuses podem influenciar completamente o poder da área acima da névoa cinza? Tenho que adicionar outra nova regra ao meu princípio do vidente. Não adivinhe aleatoriamente coisas que envolvam uma entidade de alto nível. Sim, eu também não deveria ativar minha visão espiritual apressadamente.
Se eu olhasse diretamente para coisas que não deveriam ser vistas diretamente, poderia ser o fim do jogo. No mundo exterior, não tenho o espaço misterioso para me defender da maioria dos efeitos negativos. Depois de um tempo, a expressão de Klein ficou estranha porque algum conhecimento reverberava em sua cabeça. Sim, conhecimento. No pouco tempo que passou com o que parecia ser o eterno sol ardente, Klein estava constantemente em seu estado de adivinhação. Assim, poderia instintivamente adivinhar certos assuntos e conhecimentos do ser que ele estava olhando. Ele rapidamente usou uma adivinhação de sonho para recordar e organizar o que havia reunido, que não era seu objetivo principal. Ele pegou a caneta tinteiro preta e escreveu uma linha após a outra. 1. Não olhe diretamente para Deus. 2. Anjo branco puro. 3. A técnica de fazer um amuleto do sol ardente. É um amuleto de nível relativamente alto no domínio do sol. Sua potência pode durar 1 ano antes de se deteriorar. Não há necessidade de um ritual para rezar ao eterno sol ardente, mas o procedimento requer o artefato selado 3.0782 para substituir o ritual. Ele sugará o poder do emblema sagrado do sol mutante. 4. Extremamente hostil ao Senhor das Tempestades e Deus do conhecimento e da sabedoria. 5. Fórmula da poção do bardo. Ingredientes principais: um girassol de cristal, ou uma pena de cauda do pássaro de pedra adulto, ou uma pena de cauda do pássaro de fogo. Um pedaço de rocha da sereia, ou um girassol cantarolante. Ingredientes suplementares: uma lâmina de grama de verão, 5 gotas de essência de vinho de julho, uma lâmina de folha élfica negra. 6. Fórmula da poção suplicante da luz. Ingredientes principais: um pedaço de rocha brilhante ou pó de alma deslumbrante, ou sangue de um ouriço espelhado, ou o coração de um titã de magma. Ingredientes suplementares: um girassol de borda dourada, 3 gotas de essência de acônito. 7. Fórmula da poção do sacerdote da luz. Faltam informações dos ingredientes principais. Ingredientes suplementares: 5 gramas de alecrim, 7 gotas de essência de limão, rocha de água. 8. Fórmula da poção. Sequência: 4, sem sombra. Os ingredientes principais podem ser o sangue dourado do Deus, extraído do emblema sagrado do sol mutante. Ele também pode ser substituído por 3 penas da cauda de um pássaro adulto do sol divino e um pedaço de sagrada rocha brilhante. Faltam informações sobre ingredientes suplementares. Depois de escrever os 8 itens, Klein não pôde deixar de bater na borda da longa mesa de bronze. Ele ganhou muito mais do que imaginava. Ele já estava satisfeito em sobreviver à sua adivinhação imprudente antes. Mas agora, ele havia recebido uma inesperada recompensa de sobrevivência. Pelas informações confidenciais que recebeu dos falcões noturnos, ele sabia que o caminho da sequência que a Igreja do Eterno Sol Ardente mantinha era chamado de Sol, e sua sequência 9 era Bardo. Isso permitiria que o Beyonder imbuísse coragem e força para si e seus aliados por meio de seu canto, um trabalho que trazia devoção e submissão. Seu slogan era: Vamos louvar o sol. A sequência 8 correspondente era Suplicante de Luz. Eles podiam lançar feitiços e realizar rituais do domínio do sol que eram muito eficazes contra cadáveres e espíritos. A sequência 7 foi chamada de Sumo Sacerdote do Sol, o que melhorou muito os feitiços e rituais dentro de seu domínio. Em outras palavras, obtive as fórmulas de poção completas da sequência 9 e sequência 8, no caminho da sequência do Sol. Sim, ao contrário de antes, a fórmula da poção ainda lista itens de substituição e nomes de ingredientes de diferentes épocas. Como esperado das fórmulas obtidas diretamente do eterno Sol ardente, através da adivinhação. Klein pensou com satisfação. Ele havia planejado originalmente ver se o enforcado poderia resolver o pedido do jovem da Cidade de Prata. Afinal, a Igreja do Senhor das Tempestades e a Igreja do Eterno Sol Ardente eram as seitas ortodoxas mais antigas. Elas lutaram uma contra a outra por milhares de anos, então faria sentido que as duas igrejas tivessem aprendido a sequência inicial dos caminhos uma da outra. O enforcado pode não ter se importado com o caminho do sol anteriormente, mas como ele provavelmente é um sequência 7, marinheiro, provavelmente seria fácil para ele se realmente precisasse coletar as informações. No entanto,
Eu não preciso dele agora. Eu mesmo resolvi, através de um método inacreditável, mas extremamente perigoso. Senhorita Justiça, senhor enforcado, meu amigo Sol, seu tolo quase se transformou em um cadáver carbonizado. Klein satirizou silenciosamente enquanto ainda sentia uma sensação persistente de medo. Ele abaixou a cabeça e olhou para os registros na pele de cabra à sua frente. Ele pensou em outra fórmula. Seria o sacerdote da luz um antigo nome de sumo sacerdote do sol? As informações confidenciais dos falcões noturnos nunca o mencionaram. E minha adivinhação não identificou o número da sequência. É a sequência 6 ou a sequência 5? Sequência 4, sem sombra. Esta é a primeira fórmula de alta sequência que obtive. É uma pena que faltam os ingredientes suplementares. Eu me pergunto como posso preencher os espaços em branco. Não posso acreditar que aquela gota de líquido dourado seja realmente o sangue de um deus. O artefato selado 3.0782 é provavelmente muito mais forte do que se imagina. Pelo que posso ver, é suficiente se tornar um artefato selado de grau 1. Sim, é provável que os falcões noturnos de antes apenas determinavam se o item tem alguma característica dos vivos, quanto perigo causaria aos humanos próximos, quão difícil é controlar os efeitos do item, e se pode ser usado contra cadáveres e espíritos. Eles não tinham como descobrir sua origem única. O emblema sagrado do Sol Mutante provavelmente pode até lutar contra espíritos malignos. Como o examinador poderia encontrar um espírito maligno para fazer experimentos? Como um falcão noturno oficial, não posso me tornar o proprietário do artefato selado 3.0782, mas sim, posso encontrar uma oportunidade de fazer um amuleto do sol ardente e sugar seu poder? Eu certamente não posso fazer isso agora. Não preparei os ingredientes necessários. Porque eu, um falcão noturno da deusa da noite eterna, carregaria os ingredientes do sol comigo. Klein massageou a testa com pesar. Ele viu que não havia nenhum outro movimento no mundo acima da névoa cinza, e finalmente relaxou. Ele confirmou que o eterno sol ardente não conseguiu rastreá-lo. Não olhe diretamente para Deus, não olhe diretamente para uma entidade de alto nível, devo me lembrar disso. Porque o eterno sol ardente seria extremamente hostil ao Senhor das Tempestades e ao Deus do conhecimento e da sabedoria. O que diabos é um anjo branco puro? Enquanto esses pensamentos confusos enchiam seu cérebro, Klein sentiu o vazio e uma dor de cabeça. Além disso, sentiu que muito tempo havia passado. Ele teve que retornar ao mundo exterior, apenas no caso de alguém descobrir algo errado. Naquela época, pensou que levaria 1 minuto ou mais para adivinhar 2 ou 3 vezes no espaço misterioso. Além disso, havia uma parede espiritual isolando-o de todo o resto. Assim que fosse tocada, seu corpo no mundo acima da névoa cinza sentiria. Assim, ele se sentia totalmente seguro, mas não havia pensado na possibilidade de sofrer algum tipo de acidente. No final, quase perdeu a vida, e isso desperdiçou bastante tempo. Devido ao fato de ter medo de ser saudado por um feixe de luz da purificação, ou descobrir que o emblema sagrado do sol mutante estava danificado, ele envolveu seu corpo com espiritualidade antes de estimular uma descida com o coração na boca. O luar carmesim refletiu em seus olhos, e havia uma escuridão escondida dentro. Klein viu a floresta esparsa, e as ervas daninhas diante dele, bem como o artefato selado 3.0782 intacto em suas mãos. Depois de alguns segundos de ansiedade ofegante, ele finalmente acreditou que estava seguro. Ufa! Klein soltou um suspiro de alívio. Ele se sentia exausto depois de sua insana sondagem à beira da morte.